Sabe que é difícil imaginar um apóstolo chamando a atenção do outro apóstolo. Porque nós pensamos assim, se são apóstolos, são homens perfeitos que não têm no que falhar. E assim que nós imaginamos que seria difícil um apóstolo chamar a atenção do outro apóstolo. Pois é bem assim isso que eu estou mostrando para você e nós vamos ver junto hoje. No livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, aconteceu esse episódio entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro veio antes do apóstolo Paulo. Era aquele que sempre esteve ao lado de Jesus, defendendo nas batalhas, combatendo e dizendo que eu faço, né? Era aquele atirado, a pessoa atirado. Paulo é aquele apóstolo como nascido fora de tempo. Mas quando o apóstolo Paulo pregou e pessoas de outros lugares foram se convertendo, em um episódio, eles tinham um encontro, talvez, ou aproximar as pessoas, e o apóstolo Pedro estava presente, né? Isso na região da Galácia, né? E nós encontramos a história no livro dos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Por que eu quero mencionar isso? Porque existem algumas coisas que acontecem que é fatal se a pessoa não buscar o correto. Em um determinado momento, o apóstolo Pedro vacilou e começou a cogitar das coisas que não era mais para ser praticado, porque já estava na era cristã e isso não teria condições de encaixar no evangelho para ter a prática como se fosse algo que Deus havia determinado. E Pedro falhou. E o apóstolo Paulo duramente vai repreender e vai dizer que ele se tornou uma pessoa repreensível, digno de ser repreendido por essa prática que ele estava começando a praticar e levar outras pessoas a praticarem. Veja comigo no versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, repreendi-lhes face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Preste bem atenção. O homem não será justificado por obras da lei. Por que eu quero mencionar isso? Porque é comum em nossos dias as pessoas voltarem a estas práticas e se torna uma pessoa repreensível, digno de ser repreendido, né? Aí ele diz no versículo, ainda no meio do versículo 16, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, não pela lei que se pratica. E nos nossos dias não é comum tudo isso. Você sabe do que eu estou falando, né? Você vive e encontra com pessoas todos os dias desse tipo de pessoas que praticam obras da lei, né? Mediante a fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Por obras do Evangelho, as práticas do Evangelho, aí o homem vai ser justificado, mas por obras da lei, não. E o apóstolo continua conversando. Nessa correção duramente que ele está fazendo contra o apóstolo Pedro, sem medo de Pedro achar ruim, uma consciência tranquila perante Deus.
porque Deus havia determinado assim. Aí ele diz no versículo 17: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se você ou eu, seja qualquer pessoa, volta a edificar as práticas da lei da antiga aliança, nós nos tornamos transgressores. Verifica na sua vida espiritual, eu estou verificando na minha vida, se eu estou praticando alguma lei que está contida na antiga aliança, eu me tornei um transgressor. E você sabe qual é o castigo para o transgressor? É condenação. Ai daquele que retroceder, que voltar a praticar as coisas da antiga aliança, que Jesus removeu inteiramente e encravou em uma cruz. Aí ele diz ainda, no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Você pode falar a mesma coisa? Eu posso falar a mesma coisa. Eu luto todos os dias para não voltar a praticar nenhuma das leis descrita da forma que foi feita na antiga aliança. Pratico sim a lei da nova aliança, como Jesus estabeleceu para a sua igreja. Você pode falar a mesma coisa? Então é bom a gente pensar em todo esse aspecto. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se você ou eu voltar a justificar-se nas práticas da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E se Cristo morreu em vão para mim ou para você, porque estamos voltando à prática da velha aliança, como o apóstolo Pedro aqui, quer dizer que não tem valor nenhum a morte de Cristo para mim e nem para você, porque nós nos tornamos transgressores. É isso que o apóstolo está fazendo e chamando duramente o apóstolo Pedro para ele voltar e repensar os valores que estão contidos na fé, que vem através do ouvir a palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 11 do capítulo 3, neste mesmo livro. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vai viver ou viverá pela fé. Vai viver pela fé. Ninguém será justificado. Então você que tem prática, aí onde você congrega, de defender as leis que estão contidas na antiga aliança, você não vai ser justificado, porque ninguém será justificado mediante a lei. Versículo 13. Na verdade, o versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque ele disse no versículo 12, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. As pessoas que voltam para justificar na lei, o Espírito de Cristo não pode reinar na sua vida, porque ele não está dentro da palavra que foi revelada pelo Espírito. Pense seriamente nestas coisas. É a sua vida eterna que está em jogo. É a sua salvação
que está em jogo. Não jogue fora. Pratique o que Deus instruiu na nova aliança, porque aqueles que foram instruídos na antiga aliança, se fizeram bem, vão ser salvos também. Mas não pode voltar, retroceder para ficar lá na antiga aliança, né? Ainda no capítulo 3, no versículo 18 e 19, ele diz bem assim: porque se a herança provém de lei, já não discorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem é o mediador? Jesus Cristo. Ele veio e trouxe a nova aliança, a nova ordem para ser justificado o homem, que praticar. E aí se deu, né, a pregação do evangelho para todos os povos, porque o homem só será justificado por meio da fé. Então seja uma pessoa irrepreensível perante Deus, não repreensível como Pedro. Por isso que eu disse que é difícil imaginar que um apóstolo iria chamar duramente a atenção de um outro apóstolo, que inclusive já era apóstolo antes dele. Paulo foi apóstolo depois. Chamou a atenção duramente de Pedro, sem se preocupar. Se Pedro ia ficar bravo, se Pedro ia achar ruim, se iria perder a amizade de Pedro, porque é a salvação do apóstolo Pedro que estava em jogo. Sabe que nós temos esse desafio todos os dias. Com frequência estamos conversando com pessoas que têm a prática na sua religião de uma, duas, três ou mais práticas dos ritos que está na antiga aliança. E defendem isso com uma força. E nós, na nossa preocupação em não perder o amigo, em não perder aquela pessoa, nos acomodamos, dizendo: pode ir para o inferno, mas eu quero ser o seu amigo. Paulo não fez isso com o apóstolo Pedro. Ele tinha uma preocupação. Pedro, você precisa mudar, Pedro. Não volte para trás. Não retroceder. Você não pode retroceder, Pedro. E nós nos calamos e não falamos para as pessoas que eles estão errados. E você escancaradamente vai participar de um culto de adoração, você vê muitas práticas que fazem parte da antiga aliança. São pessoas repreensíveis, que precisam ser corrigidos. E nós nos calamos diante desse cenário que estamos vendo todos os dias em nossas vidas, diante de outras pessoas. Será que você tem coragem como o apóstolo Paulo? Será que eu tenho essa mesma coragem como o apóstolo Paulo? Será que eu estou preocupado com a salvação do meu próximo? Será que eu me acomodo e estou dando tapinha nas costas, dizendo que está tudo bem, deixando ele ir para o inferno? Pense bem no que você está fazendo e na atitude, porque eu já estou pensando, eu preciso ter coragem, como o apóstolo Pedro, e falar para as pessoas que estão praticando esses atos, que não podem praticar agora no período da nova aliança, porque não vai ser justificado. E se não é justificado, será condenado. O justo viverá por fé e não por obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo está preocupado com Pedro e com os Gálatas. Porque ele chega ao ponto de chamar os Gálatas de insensato, porque estavam se converter ao evangelho. E rapidamente chegou outra pessoa pregando uma doutrina que vinha da antiga aliança. Eles estavam voltando. E Paulo ficou muito bravo, dizendo: vocês são insensatos. Vocês receberam o Espírito mediante o Evangelho e agora estão voltando para praticar as obras da lei. Se você quiser ler um pouco mais, você pode ver que está no capítulo 3, nos próximos 5 versículos.
está dizendo esses conteúdos que eu acho muito pesado, mas é de necessidade para nossas vidas. Seja um apóstolo Paulo. Eu preciso ser um apóstolo Paulo para ter coragem de falar para as pessoas que vocês estão falhando perante Deus e vocês não vão ser justificados. E se não forem justificados, vão ser condenados. Que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos corajosos para não permitir que sejamos condenados para o fogo eterno no inferno e nem o nosso próximo, do qual estamos vendo que está praticando coisas que não vêm do Evangelho. E isso para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê força, coragem para defender a bandeira do Evangelho e seguir nesse caminho que conduz para a eternidade. Seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para quantos você tem o desejo que vai morar com você nos céus também. Agora, se você só está visitando a nossa página, que o Senhor o abençoe. Se tem desejo de ser notificado cada vez que posto novos vídeos, então fique à vontade para inscrever-se em nossa página. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.